Dia 1º de maio foi comemorado o Dia do Trabalhador. Mas será que os trabalhadores brasileiros têm mesmo o que comemorar? Para tentar responder essa pergunta, está aqui no estúdio do Conexões o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Revalino de Freitas. Olá, professor. Olá. Antes de começarmos a discussão a respeito do trabalho, você assiste agora a uma matéria especial falando sobre o mercado de trabalho em Goiás. O Dia do Trabalhador é um momento de comemorar as conquistas alcançadas e de reivindicar melhores condições de trabalho. Um dos motivos para comemorar neste 1º de maio foi o aumento da satisfação dos trabalhadores com o próprio emprego. Segundo uma pesquisa feita no mês de abril deste ano, cerca de 77% dos empregados se sentem felizes ou muito felizes com o emprego. Este número é maior do que o que foi encontrado em uma pesquisa feita em 2001, quando a porcentagem de trabalhadores felizes ou muito felizes com o emprego era de 61%. Eu sou muito feliz porque eu faço o que eu gosto, sabe? E assim, eu trato meus clientes assim muito bem, como eu gostaria de ser tratada, e meus clientes elogiam o meu atendimento. Eu adoro o meu trabalho, eu vivo dele. Eu adoro. Eu sou feliz com o meu trabalho, né? Porque é de onde eu tiro sustento para minha família. Muito feliz. É uma forma da gente ganhar um dinheiro e trabalho satisfeito, vendo pessoas e divertindo, conhecendo pessoas. É muito bom esse trabalho, muito bom. Para este economista, o motivo de tanta satisfação é que o mercado de trabalho brasileiro passa por um período muito positivo. O mercado de trabalho brasileiro vive um momento nunca visto na história. Nós temos hoje a menor taxa de desemprego desde quando se começou a medir esse índice pelo IBGE. O que isso demonstra para a gente? Que realmente as empresas estão contratando. Apesar do baixo índice de desemprego, o economista aponta que os jovens têm dificuldades para encontrar o primeiro emprego, principalmente por falta de qualificação profissional. E é justamente na oferta, que antigamente era o grande problema, que era o causador do desemprego, é a grande barreira hoje desse mercado de trabalho, porque é uma oferta especializada. Então ela busca pessoas que têm um perfil mais técnico. Você precisa de uma formação técnica mínima básica para fugir do que vem chamando no Brasil de apagão da mão de obra. O Brasil está crescendo, demandando muitos postos de emprego, principalmente no setor de serviço, e a gente vem sentindo esse déficit, né, das pessoas não estarem prontas para atender essa oferta especificamente dita. Já em relação às reivindicações, o 1º de maio serviu para que os trabalhadores exigissem a diminuição da carga horária de trabalho. Agora reduzir para 40 horas, a reivindicação das organizações sindicais, aí encabeçado pelas centrais sindicais, é no sentido de haver essa redução da carga horária semanal sem redução de salário. E as representações patronais têm dito que até aceitam desde que houvesse uma redução proporcional do salário também. Nós temos hoje defensores teóricos que estão dizendo que o ideal seria se nós tivéssemos a nível mundial uma duração semanal de 20 horas de trabalho. Aí as pessoas teriam mais tempo para a formação, para a educação, para a cultura, para o lazer, para a prática de exercícios, ou seja, haveria uma qualidade de vida muito melhor. Segundo o professor de Direito do Trabalho, outro ponto que precisa ser melhorado no mercado de trabalho brasileiro é o cumprimento das leis trabalhistas. Sem dúvida, o direito do trabalho, que é um direito social, mais social que qualquer outro, porque todo direito é social, né? Mas ele tem dado, historicamente, uma guarida mínima, uma proteção ao trabalhador. O que não quer dizer que a Justiça do Trabalho seja claramente, ou em todos os termos, de proteção ao trabalhador. Infelizmente, é recorrente a prática de determinados juízes de sugerir ou de quase forçar a realização de acordo onde o trabalhador acaba abrindo mão de parte do seu direito. E isso faz com que empresas apostem na justiça como sendo vantajosa e não cumpram com as suas obrigações simplesmente a partir do que a legislação traz. Professor, o senhor acha que o trabalhador tem o que comemorar neste 1º de maio? Como o senhor avalia o cenário das relações de trabalho nesse século XXI? Bom,
É óbvio que se pensarmos na ideia de comemorar, há muito a comemorar do ponto de vista histórico, né? Os trabalhadores brasileiros conquistaram muitas coisas ao longo do século XX, né? E, de certa forma, se pensarmos hoje, nós estamos, de certa maneira, vivendo um momento em que há um boom na economia e isso favorece aos trabalhadores, de uma certa maneira, na medida em que é possível melhorar o padrão aquisitivo, né? É uma possibilidade de negociar, digamos assim, o trabalho, né? Agora, é claro que as conquistas não são conquistas tão abrangentes quanto nós gostaríamos, né? O Brasil, infelizmente, é um país onde a proteção social ela ainda é residual para os trabalhadores. Bom, professor, muito tem se discutido agora sobre a precarização do trabalho. O senhor acha que com a expansão dos trabalhos informais, também às vezes a diminuição da estabilidade nos serviços aí com carteira assinada, isso pode representar que o serviço está mais precário? Veja, uma tendência que é internacional hoje, mais do que nunca, do ponto de vista do capital, é que o mercado tem que ser cada vez mais competitivo e cada vez mais instável. No passado era possível pensarmos, na época até do Fordismo, de uma certa estabilidade no emprego. Hoje em dia, os trabalhadores são submetidos a uma situação de extrema fluidez. E a instabilidade é regra geral no setor privado. E com isso os trabalhadores sofrem as consequências, porque de certa maneira, na medida em que você está num serviço, num trabalho instável, você não tem muito como projetar. Você não tem a possibilidade de pensar no médio e longo prazo enquanto um ser social que tem suas preocupações materiais e espirituais, né? Então essa é uma das consequências, assim, no geral, para os trabalhadores. Agora, volto a repetir, no caso brasileiro, é importante lembrar que nós hoje não temos aquela mesma possibilidade, não temos aquela crise que tem nos países mais avançados, e isso, de certa maneira, é um fator positivo. O senhor acredita que caso o Brasil tenha aí uma situação econômica mais desfavorável, que a crise alcance de forma mais dura o país, pode haver uma diminuição dos direitos já conquistados, pode haver um retrocesso aí para os trabalhadores? Veja, como eu disse antes, mesmo independente de uma crise, nas últimas décadas, uma preocupação do patronato no Brasil é essa, cada vez mais flexibilizar a legislação trabalhista, né? A terceirização é um bom exemplo disso. Agora, mais do que a terceirização, e eu disse antes, das condições de trabalho, nós não podemos esquecer que o mercado de trabalho no Brasil é extremamente complexo. Nós temos trabalhos altamente sofisticados e, ao mesmo tempo, nós temos situações de trabalho análogo à condição de escravidão, né? Nós temos trabalho em que as pessoas percebem altos vencimentos no mês e trabalhos em que as pessoas estão em condições altamente degradantes, recebendo abaixo do salário mínimo, né? Trabalhos como o trabalho no setor da cana-de-açúcar, o trabalho no setor carvoeiro, são trabalhos extremamente degradantes, né? E com isso, então, nós temos um trabalho altamente diversificado. Consequentemente, não dá para pensar de uma forma geral o campo de trabalho. Bom, professor, os servidores públicos também estão preocupados com essa questão do mercado de trabalho brasileiro. A gente escuta agora a pergunta de uma servidora pública. Os servidores públicos têm passado, ao longo dos últimos anos, por um processo de desregulamentação das suas carreiras. Recentemente, com a aprovação da reforma da Previdência e das legislações que a complementam, nós perdemos direitos históricos adquiridos. Esse é um cenário mundial? Vejam, essa é uma tendência mundial de desestruturação do setor público, né? O neoliberalismo, longe de ter sido derrotado, ele venceu e está muito bem obrigado, infelizmente, e com isso o Estado cada vez mais exerce um papel residual para a sociedade. E é claro que, apesar de continuar existindo um grande contingente do setor público, cada vez mais o que o mercado força é que esse setor seja desregulamentado. Quer dizer, o fim da estabilidade, o fim do concurso,
a possibilidade de que você possa competir de igual para o mercado, a terceirização também do setor público. Então, isso tudo vai minando, de certa maneira, o setor público, e tudo aquilo que eram os direitos sociais adquiridos no setor público, eles passam a sofrer essa forte pressão para a desregulamentação. Bom, professor, o senhor falou um pouquinho sobre desemprego. No Brasil, há um certo desemprego entre os jovens, principalmente aqueles que vão tentar o primeiro emprego. Como que o senhor avalia isso? Às vezes falta qualificação profissional ou o mercado está mais fechado para pessoas sem experiência? Nós temos que pensar isso, inclusive, do ponto de vista temporal. Uma característica importante de pensar é o seguinte: cada dia mais as pessoas ingressam mais cedo no mercado de trabalho e saem mais cedo também do mercado de trabalho. E essa é uma situação perversa. Em alguns setores, os setores mais dinâmicos da economia, um trabalhador com 35 anos é considerado velho. Então, eles são cada vez mais incentivados a entrar mais cedo no mercado de trabalho e, consequentemente, sair mais cedo. Por outro lado, os jovens são aqueles que mais enfrentam o problema da inserção no mercado de trabalho por conta da falta de experiência. O desemprego no Brasil, o desemprego juvenil no Brasil, ele é elevado. Porém, não é tão elevado quanto as taxas europeias. Na Espanha, chega a mais de 50% da população jovem está desempregada. Isso é muito grave para eles. No Brasil, esse número, eu não tenho aqui agora os dados estatísticos, mas é um número bem menor, e que, de certa maneira, o que se faz necessário é que o Estado promova políticas públicas para que esses trabalhadores possam vir ter um primeiro emprego e, com isso, amenizar um pouco a situação do desemprego. Mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco a respeito de justiça trabalhista, justiça do trabalho. É comum no Brasil as pessoas procurarem seus direitos na justiça do trabalho ou existe aí certo medo, certo receio em relação a um trabalho posterior, a uma questão também de mercado, de conseguir um trabalho depois de entrar na justiça, ou isso não acontece no Brasil? O sistema brasileiro previsto pela CLT, ele tem uma característica importante que é um funcionamento, digamos, razoável da justiça do trabalho. Por mais que as ações às vezes demorem 2, 3, 4, 5 anos para serem julgadas no seu parecer definitivo, mesmo assim a justiça do trabalho é uma das poucas justiças que tem uma certa celeridade e uma efetividade, digamos assim. Então, isto, de certa maneira, incentiva que muitos trabalhadores busquem a justiça do trabalho. Agora, é claro que há setores em que você ir para a justiça do trabalho significa riscos muito maiores, porque você sabe que as condições sobre as quais você trabalha, muitas das vezes, as empresas criam verdadeiras listas de pessoas indesejadas, digamos, né, justamente porque vão para a justiça do trabalho. Então, por mais que nos setores mais amplos do trabalho as pessoas recorrem à justiça do trabalho, há setores em que isto não é bem visto por conta dessas circunstâncias. Bom, professor, para finalizar, o que o senhor acredita que deva ser o futuro do trabalho no Brasil? Como que o senhor desenha aí esse mercado de trabalho daqui a uma década ou mais tempo? Veja, é muito complicado pensar uma projeção dessa por conta da dinâmica do mercado de trabalho, da dinâmica da economia. É óbvio que hoje, se nós pensarmos, o mercado vai muito bem obrigado do ponto de vista do trabalho. Tanto que em alguns setores onde hoje falta uma mão de obra mais especializada, começa a haver uma importação muito grande. Muitos imigrantes, sobretudo os europeus com a crise, estão vindo para o Brasil para trabalhar. Por outro lado, alguns trabalhos que outrora eram trabalhos que os trabalhadores brasileiros buscavam de imediato, como o setor doméstico, já começa a haver uma competição também de latinos-americanos que estão vindo para o Brasil para trabalhar de babá, para trabalhar como auxiliares domésticos, né? Isto mostra, então, que o mercado no Brasil hoje está passando, de certa maneira, o mercado de trabalho, por aquilo que já foi uma tendência nos países europeus, nos Estados Unidos, né? Agora, isso não significa que daqui 10, 20 anos nós tenhamos esse mercado dessa maneira, né? A economia é muito dinâmica e uma projeção dessa seria extremamente arriscada. Tá certo, muito obrigada, professor. O Conexões agradece a sua presença. Muito obrigado.
E no próximo programa você pode contribuir com a discussão que vai ser feita aqui no estúdio do Conexões. É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as nossas redes sociais. Conexões quer sempre se conectar com você. E não saia daí porque no próximo bloco, Conexões traz 2 dicas interessantes. Uma sobre eventos culturais e acadêmicos e outra uma dica de português.